Você anda preocupado com as coisas que você precisa para a sua sobrevivência, para as suas necessidades básicas? É sobre isso que nós vamos falar hoje no Conversa Íntima. Eu te aguardo, fiquem comigo. No Conversa Íntima de hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho pessoal. No ano de 2003, meu marido e eu estávamos passando por uma crise financeira muito terrível. E quando eu digo que era terrível mesmo. Ao ponto de faltarem até algumas coisas básicas dentro da nossa casa. Foram dias muito difíceis para nós. Mas hoje eu entendo que Deus estava me dando a oportunidade de depender dele em todas as coisas. Naqueles dias, nós recebíamos a visita de 2 moradores de rua, 1 ou 2 vezes na semana. Aqueles 2 passavam lá, tocavam a campainha e perguntavam se tinha alguma coisa para comer. E nós então pegávamos aquilo que nós tínhamos, o pouco que nós tínhamos, e nós compartilhávamos com eles. E um dia, determinado dia, dentre esses dias, meu esposo precisou fazer uma viagem para o interior de São Paulo para resolver um problema familiar. E eu fiquei em casa com meus filhos e foram dias muito difíceis, porque no 3º dia que ele tinha viajado, eu não tinha mais nada dentro do meu armário que eu pudesse fazer para que meus filhos pudessem comer. A única comida que tinha estava na panela. Eu esquentei aquela comida, dei para os meus filhos almoçarem. Eu me lembro que tinha 2 bananas na fruteira. Eu dividi uma das bananas ao meio e dei um pedaço para cada um. E eles perguntaram: mãe, a senhora não vai comer agora? E naquele momento eu pensei, se eu comer essa comida, não tenho o que dar para os meus filhos à noite. Foi um dia bastante difícil. Eu disse para eles que eu comeria mais tarde. Então eles foram para a escola. E passado uns 40 minutos que eles tinham ido à escola, a minha campainha tocou e, para minha surpresa, era um daqueles moradores de rua. E ele disse: dona, a senhora tem alguma coisa hoje para me dar para comer? Eu confesso para vocês que foi um momento muito difícil. Porque eu pensei, eu dou aquela última comida para esse homem ou eu guardo para meus filhos comerem à noite? Foi uma decisão bastante difícil. Mas eu decidi dar aquela comida àquele homem. Eu entrei, coloquei aquele pouco que restou num prato, peguei aquela banana, entreguei àquele homem, ele comeu, agradeceu e foi embora. Quando ele saiu, eu entrei no meu quarto e tive uma conversa íntima com Jesus. E disse para ele que condição eu estava ali. Às vezes, Deus quer que nós contemos a Ele o que é que está passando com a nossa vida. Deus sabe de tudo, óbvio. Mas assim como nós, sendo pais, nós queremos que nossos filhos compartilhem conosco todas as suas aflições, todas as suas necessidades, assim também é o Senhor. Ele quer que nós contemos a Ele. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer que você, Ele quer que eu, contemos a Ele o que estamos passando. Quando eu acabei de levantar daquela conversa íntima, meu coração estava muito leve. Umas 2 horas se passou e a campainha tocou novamente. E eu falei: Senhor, quem será agora? E quando eu fui ao portão, era um casal de discípulos meus amigos também. Eles estavam meio acanhados, não sei te explicar como é que eles estavam, mas eles estavam acanhados. E ele me disse assim: pastora, nós estamos um pouco envergonhados, mas eu sei que foi Deus que nos mandou aqui. E Ele mandou que nós entregássemos algo para vocês. E quando aquele homem abriu o porta-malas daquele carro, uau! Tinha a maior compra de todos os tempos da minha visão de compra dentro da minha casa, dentro daquele porta-mala. Encheu a minha despensa, encheu a minha geladeira, encheu o meu congelador, encheu a minha fruteira. Eu orei com aquele casal e eles foram embora, então eu fui para a minha cozinha preparar um banquete, porque o que eu tinha recebido
Era um banquete. Fiz um banquete para meus filhos e para o meu marido que estaria chegando aquela noite de viagem. E quando eles chegaram do colégio e meu esposo chegou da viagem, eles levaram um susto e eles perguntaram: mãe, como é que isso aconteceu? E eu disse para eles: Deus me disse que eu não precisava me preocupar com coisa alguma, apenas que eu descansasse nele. E foi o que eu fiz essa tarde. Eu descansei em Jesus. E ali nos banqueteamos, choramos primeiro, agradecemos a Deus pelo cuidado tão maravilhoso que Ele se manifestou em nosso favor. Eu gostaria de compartilhar com você que está passando por necessidade, que está passando por uma crise. Não sei qual é a sua crise, não sei qual é a sua necessidade, mas uma coisa eu sei: Jesus quer que você tenha uma conversa íntima com Ele e conte para Ele como está essa situação. Porque olha o que Ele diz no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. Diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que há de comer ou de beber, nem com o seu próprio corpo, quanto o que hás de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que estas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? É o que Jesus está te perguntando. Por que você não deixa a preocupação de lado e tem uma conversa íntima com Jesus e fale para Ele como você está? Só que não adianta você falar com Deus e se levantar do lugar de oração e correr, por exemplo, se o teu problema for dinheiro, e você recorrer ao banco e fazer um empréstimo. Eu não sei qual é o seu problema, mas Jesus, Ele continua dizendo aqui: Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A minha pergunta para você é: qual é a crise que você está passando? Tem alguém que está doente na sua casa? Ou você está passando por uma enfermidade? Jesus está pronto a poder curar o seu corpo ou curar esta pessoa que está aí. Ou se Ele não fizer desta maneira, liberando a cura imediatamente, Ele pode te levar a um médico que possa resolver o seu problema. Eu não sei qual era a sua crise, mas Jesus pode respaldar você em todas as coisas. Se a sua preocupação é o dinheiro para comprar coisas, Ele pode te respaldar também. Você acabou de ouvir que eu alimentei um morador de rua e Deus enviou uma compra que abasteceu os meus celeiros por mais de um mês. O que Ele não fará com você? Você é tão especial para Deus quanto eu sou, porque eu me descobri o quanto eu sou especial para Deus. Então Ele diz aqui: ei, por que vocês buscam estas coisas? Não se preocupe, essas coisas só aqueles que não têm a mim é que podem se preocupar. Vocês que têm ao Pai Celestial, vocês não precisam se preocupar com isso. Ele diz: busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas estas coisas te será acrescentada. Naquela
tarde, 1 hora da tarde mais ou menos, quando aquele homem bateu no meu portão, eu fiz a justiça. Eu poderia ter guardado aquela comida para os meus filhos e eu não teria recebido. Tamanha bondade da parte de Deus. Se eu tivesse sido uma pessoa que não se preocupa com aqueles que estão ao meu redor. Aquele homem precisava de mim, mas eu precisava muito mais de realizar uma atitude de justiça para que Deus pudesse se manifestar na minha direção. Qual é a sua crise? Qual é a sua necessidade? Eu te convido agora a ter uma conversa íntima com Ele e Ele com certeza vai responder qualquer crise ou resolver qualquer situação em que você se encontra. Que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo episódio. Um grande abraço.